Bom dia, queridas irmãs. Vamos começar mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, estudando o Evangelho de Mateus. A nossa revista Compromisso traz durante os próximos 3 meses estudos edificantes com base no Evangelho segundo Mateus. Nós vamos conhecer esse evangelista, esse apóstolo, que foi convocado pelo próprio Jesus Cristo para fazer parte do grupo de apóstolos no decorrer do estudo do livro. Mas nesta manhã, nós queremos destacar as características do Evangelho de Mateus e algumas curiosidades sobre ele. O livro Evangelho segundo Mateus tem autoria de Mateus. Consagradamente, os estudiosos consideram Mateus o autor. A data, há uma controvérsia entre 60 anos depois de Cristo, ou 45 anos depois de Cristo, ou 85 anos depois de Cristo. Logicamente, Mateus escreveu o seu evangelho após a morte de Cristo, porque todo o relato da vida de Cristo consta do seu evangelho, e nós bem conhecemos as Escrituras e sabemos que o Evangelho de Mateus é o primeiro evangelho e o primeiro livro do Novo Testamento. O local onde Mateus provavelmente estava quando escreveu este livro não era Jerusalém, e sim Antioquia da Síria. Por isso, se considera 60 anos depois de Cristo ou 85 anos depois de Cristo, quando os judeus cristãos, já sofrendo perseguição, já estavam espalhados pelas regiões que eram vizinhas a Jerusalém. O destinatário especial do Evangelho segundo Mateus são os próprios irmãos judeus, cristãos ou não cristãos, convertidos ou não convertidos. Mateus estava escrevendo aos seus irmãos de nacionalidade, para que eles pudessem entender e reconhecer em Cristo o Messias. Uma das características do Evangelho de Mateus é justamente sempre se reportar aos profetas, aos escritos proféticos de Isaías, de Zacarias, de Jeremias e tantos outros. Com isso, corroborar a sua mensagem de que o Messias, o Jesus Cristo de Nazaré, era o verdadeiro Salvador, era o enviado de Deus. E para que os judeus pudessem crer nisso, ele usou essa estratégia. Nós podemos ver em Mateus capítulo 27, verso 37, exatamente o maior objetivo do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Era apresentar a Jesus Cristo como rei, como soberano rei, como aquele que veio reinar, não como os judeus esperavam, um rei político, mas um rei que trazia o reino do céu para o coração daqueles que nele crescem. No capítulo 27, verso 37, lemos: E por cima da sua cabeça puseram a escrita: Este é Jesus, o rei dos judeus. Mateus acreditava nessa escrita e queria que os judeus também assim pudessem acreditar. E a palavra-chave do Evangelho de Mateus se encontra no capítulo 5, verso 17, que diz: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Palavras do próprio Jesus, que valorizava as escrituras do Velho Testamento, todas as profecias e a grande parte delas sobre a própria vinda do Messias.
Por isso, Mateus se apega aos escritos proféticos para provar que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, era o Messias. Por isso, minhas irmãs, nós podemos também, com o livro de Mateus, durante esse trimestre, fazer com que a nossa fé seja renovada em Cristo Jesus, o Rei soberano de nossas vidas. E que nós possamos também, com o Evangelho de Mateus, crescermos com toda a mensagem, com toda a informação, com toda a inspiração do Espírito Santo. Crescermos na nossa vida cristã e também termos ferramentas para mostrar que Jesus, o Filho de Deus, aquele que está descrito no Evangelho de Mateus, é o Cristo, anunciando assim a todos que nos cercam que Jesus Cristo é o nosso Salvador. O Evangelho de Mateus tem essa particularidade. Ele foi o primeiro livro colocado no cânon do Novo Testamento pela igreja primitiva. Ele era estudado pela igreja primitiva como sendo o primeiro livro do Evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento, reconhecido pela igreja primitiva. E ele também era, assim, lido e estudado entre os crentes primitivos, justamente porque faz a interligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. É no Evangelho de Mateus que nós vamos ver muitas referências às profecias messiânicas. E nós vamos comprovar isso durante o nosso estudo do trimestre. O esboço do livro, e nós vamos acompanhar esse esboço durante todo o trimestre, é a primeira fase da vida de Jesus, nascimento, infância, o ministério público do Messias, primeiramente na Galileia, o ministério particular do Messias na Galileia, o ministério do Messias na Judéia, ampliando o ministério, a paixão, a ressurreição do Messias. No início da paixão, a crucificação, a ressurreição e depois, com a ressurreição, a ordem dada por Jesus aos seus discípulos, a grande comissão. Então, nós vamos acompanhar no estudo desse trimestre, passo a passo, esse esboço, essa mensagem que nos fará crescer em nossa vida cristã. O tema da nossa lição de hoje é o cumprimento da promessa de Deus. O escritor do Evangelho de Mateus começa o seu evangelho de modo muito prático. E na primeira lição de hoje, nós vamos entender que o nosso escritor do primeiro evangelho do Novo Testamento, a relatar a história de Cristo, ressalta que a vinda do Messias, o nascimento do Messias, todos os fatos que circularam aqueles primeiros momentos e anos de vida do Messias, do nosso Cristo, era cumprimento de promessas que Deus já havia feito e já havia sido proclamada através de diversos profetas. Nós vamos aprender com Mateus e nos fortificarmos na fé através dessas promessas. E nós vamos ver que o livro de Mateus começa com a genealogia. Geralmente nós não gostamos de genealogia, mas se nós pegarmos o primeiro capítulo de Mateus, versos de 1 a 17, identificando a genealogia, que ele começa a partir de Abraão, mas se nós quisermos estender até Adão, nós conseguimos subsídios bíblicos para estender até Adão a genealogia de Jesus, tanto da parte de José, seu pai adotivo, quanto da parte de sua mãe, Maria, a escolhida de Deus para trazer ao mundo o nosso Salvador.
E nós vamos perceber que de Abraão, tanto descende Maria e José, logicamente, mas vamos perceber que a ascendência de José remonta a Davi. E a ascendência de Maria remonta a Arão. Então, nós temos aqui a tribo de Judá e a tribo de Levi, formando a ascendência, a genealogia do nosso Salvador. E o primeiro versículo do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, diz: estes são os antepassados de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É lógico que Mateus não vai dissecar toda a genealogia de Adão até Jesus. Não, não é esse o objetivo. O objetivo aqui é ressaltar que Jesus era filho de Abraão, genuinamente judeu, nascido do povo que Deus formou a partir de Abraão para ser o berço do Messias. E o outro ponto de destaque é que Jesus era filho de Davi, ou seja, ele era da descendência de Davi, o rei, para provar que Jesus era rei, o Messias, enviado de Deus para conduzir o povo de Israel. Muitas vezes na Bíblia nós vamos encontrar essa expressão, Jesus, filho de Davi, porque ele era da descendência dos filhos de Davi. E nós vamos ver isso comprovado no primeiro capítulo, nos primeiros versículos do Evangelho de Mateus. Então, Mateus, com essa genealogia, ele quer trazer a informação de que a origem de Jesus é genuinamente judaica e que é real, faz parte da realeza, tendo como ascendente Davi, o grande rei do povo de Israel. O outro aspecto do primeiro capítulo do Evangelho de Mateus é trazer também e principalmente o nascimento divinal, milagroso de Jesus. A escolha de Maria como virgem, aquela que daria luz ao Filho de Deus, não tendo conhecido homem algum, sendo concebida pelo Espírito Santo, é para dar ao nascimento de Cristo a dimensão divina, milagrosa. Por isso o aspecto destacado por Mateus, no capítulo 1, versos 22 a 23, que diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Olha a alusão ao profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aqui, uma profecia que o nosso Deus deixou para o seu povo há muitos e muitos anos atrás, é lembrada por Mateus no anúncio do nascimento de Jesus a José, seu filho, José, seu servo, José, aquele que foi escolhido para ser o pai terreno, o pai adotivo de Jesus. Mas o destaque para Maria, a mulher bem-aventurada, que Deus escolheu para que dessa mulher pudesse nascer o nosso Salvador. E no plano de salvação do nosso Deus, a pessoa de Maria é fundamental. Mas nesta manhã eu gostaria de destacar também a pessoa de José, o pai adotivo de Jesus. José recebeu, o Evangelho de Mateus retrata, uma visão do próprio anjo e mostrando a José qual era o seu importante papel como pai terreno de Jesus. Ele, como esposo de Maria, mãe de Jesus,
ele, reconhecido por Deus como um homem dotado de um caráter justo, temperante, amoroso, um homem obediente. Deus, ao escolher Maria para ser a mãe de Jesus, também escolheu aquele com o qual ela já estava comprometida antes de conceber pelo Espírito Santo de Deus o Filho de Deus em seu útero. Ela já estava comprometida com José, mas ainda não tinham relações conjugais. Mas Deus já havia separado a José, aquele a quem Deus havia separado por ser um homem de caráter, que daria apoio e proteção para ela e o seu filho primogênito. E, acima de tudo, seria um homem obediente a Deus. O plano salvador de Deus para a humanidade vem formando, como um quebra-cabeça, peças por peças. O plano, queridas, já existe. Quando a gente vai na loja e compra um quebra-cabeça para o nosso filho, o quebra-cabeça já existe. Toda a imagem do quebra-cabeça já existe, peça por peça. A gente embaralha as imagens para os nossos filhos montarem o quebra-cabeça. E quando monta, está lá a imagem de novo, do mesmo jeito que originalmente ela foi formada. O plano salvador de Deus para a humanidade foi concebido peça por peça. Às vezes, as ações humanas embaralham, e nós vamos ver isso daqui a pouco, mas já existe o plano já está lá. Por mais que a gente desvirtue ou tente mudar os planos de Deus, eles já existem. Eles já existem. O plano salvador de Deus para com a humanidade já estava traçado. E José foi uma peça fundamental para que esse plano se concretizasse. Diz o texto de Mateus 1:24. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, obediência, e recebeu a sua mulher. Assim seguimos no primeiro capítulo e no segundo capítulo do Evangelho de Mateus, vendo como Deus cumpriu sua promessa no enviar Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. E continuando no relato de Mateus, nós chegamos agora ao momento em que, passado alguns meses do nascimento de Cristo, Maria e José não estão mais naquela manjedoura, mas ainda estão residindo em Belém, numa casa. Em Jerusalém chegam magos, sábios, homens que vieram do Oriente porque viram um sinal e acreditavam nas profecias de um rei judeu, enviado pelo próprio Deus. Mas chegaram em Jerusalém, estavam acompanhando a estrela, mas chegaram em Jerusalém para se certificarem. E diz o texto no capítulo 2, versos de 2 a 3, que perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Uma pergunta de um admirador, uma pergunta de admiradores, adoradores de um possível rei enviado pelo próprio Deus. Eles viram o sinal e foram até Jerusalém com o intuito de seguir para o lugar aonde este rei dos judeus haveria de estar. Quando Herodes, que era o rei dos judeus na época, Herodes é um título dado aos reis de Israel na época em que o Império Romano dominava toda a região, e Jesus nasceu justamente nesta época. Quando o rei Herodes ouviu isso, diz o texto, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Por que ficaram perturbados? Porque desconheciam as profecias de que Deus enviaria o Messias? Não. Eles conheciam essa profecia. Mas tanto Herodes quanto os políticos, as pessoas que estavam interessadas no poder em Jerusalém,
Não sabiam que Deus não mandaria um Messias, um rei, para ser dominador, político, governador de nenhuma região. O Messias, o rei, viria para ser o salvador, tanto de Israel como de toda a humanidade. Mas Herodes não sabia disso. Aqueles que o cercavam não sabiam disso, estavam apenas preocupados com o poder. E Herodes, diz o texto, mandou chamar os sábios de toda a Judéia para perguntar onde haveria de nascer o Cristo. Eles sabiam da profecia e eles disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Aqui Mateus mais uma vez faz menção aos profetas. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Aqui é a promessa do Salvador, mas na mente deturpada de Herodes, é a promessa de um inimigo, de alguém que vem para tomar o seu lugar. Então, entre admiradores, os magos, os sábios do Oriente, e os inimigos, Herodes e toda a sua corte em Jerusalém, havia uma diferença de intenções. Os magos queriam adorar, os inimigos queriam dominar, exterminar, com a possibilidade de um Cristo que viesse tomar o seu lugar. E Herodes assim monta uma estratégia. Ele chama os sábios, pergunta novamente o que eles querem. Eles dizem que querem ir adorar o Messias. E ele diz que esse Messias está em Belém. E envia os magos até Belém. E ele usa essa estratégia tentando enganar os magos. Para que os magos indo até Belém, encontrando o Messias, ele diz, volte a Jerusalém para me dizer onde vocês encontraram, porque eu também quero adorá-lo. Mas Deus orienta esses sábios do Oriente para que não voltem por Jerusalém, porque eles perceberam pela inspiração divina que o que Herodes queria era exterminar o que ele considerava ser um inimigo e não o Salvador. Assim, Deus age em meio às adversidades que estão envolvendo a família de Jesus. Ali, Jesus, um bebê, recebeu a visita dos magos, recebeu os presentes, mas logo depois, no capítulo 2, verso 13, nós lemos que um anjo apareceu a José em sonho e disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E aqui, ao lado, nós vemos já no capítulo 2, verso 16, que quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos, de 2 anos para baixo, em Belém. E nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos, que havia uma estrela que encaminhava os magos até o Messias, com a confirmação dos sábios da sua própria corte. Ele, não podendo encontrar especificamente Jesus, pois os magos não voltaram por Jerusalém, orientados e alertados pelo próprio Deus. José havia sido alertado pelo anjo e obedeceu, fugindo para o Egito. Herodes, na gana de não ter o seu lugar tomado, por não entender que o Messias que havia de vir não era para tomar o seu lugar, mas sim para salvar a humanidade, comete essa atrocidade, que também já havia sido profetizada. Essa atrocidade havia sido profetizada também por Jeremias. No capítulo 2, verso 17, Mateus ainda enfatiza que o profeta Jeremias havia já profetizado dessa matança, desse choro,
das mães que chorariam pelos seus filhos em Belém da Judeia. Deus agindo em meio às adversidades, quando o homem, como Herodes, quer embaralhar o plano salvador de Deus. Deus age em meio às adversidades e encontra em José e Maria pessoas obedientes que cumprem a sua ordem para que o plano salvador de Deus se concretize, protegendo o Messias, protegendo Jesus, ainda um bebê, cumprindo assim as ordens do nosso Deus. Nós destacamos Maria e também José, aquele que Deus escolheu para ser o pai terreno do Messias. E José, aquele homem de silêncio e de obediência. A Bíblia não diz, José falou isso, José falou aquilo, José disse vamos, não vamos, venha, não venha. São poucas as menções da Bíblia sobre falas de José. Mas um homem disposto a se levantar a cada ordem de Deus e fazer cumprir a vontade de Deus, salvando a humanidade através de Jesus Cristo. Se José não tivesse sido tão obediente, poderia acontecer um mal maior para a humanidade. Não que Deus iria permitir que Jesus, seu filho, não cumprisse a sua missão de salvar a humanidade, mas o ser humano que não quer cumprir a vontade de Deus, ele cria obstáculos para que o plano de Deus se concretize. Por isso, José foi fundamental no cumprimento do plano de Deus de salvação através de Jesus Cristo, o Messias. Capítulo 2, verso 20 diz: E disse, mais uma vez o anjo dizendo a José, levanta-te, pegue a criança e sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Será, irmãs, que estamos prontos e prontas para atender a este chamado com absoluta entrega, como fez José? Ele era, sim, um coadjuvante de todo aquele plano. O protagonista era Jesus. Ele e Maria eram mero coadjuvantes, cumpridores das ordens do Mestre. E José nós queremos destacar nesta manhã como um homem que não refuta, que não pergunta, por que, Senhor? Que tem direito a dúvidas, que tem direito a receios, a medos, mas uma vez que recebe a ordem vinda de Deus, ele se levanta e cumpre a ordem. Devemos agradecer a Deus por ter escolhido Maria, a bem-aventurada, e José, o obediente, para serem os pais terrenos do nosso Salvador. E José, orientado por Deus, escolheu Nazaré, a região de origem de sua família, sendo sua família de Belém, sendo sua família da Judeia, mas eles residiam em Nazaré, na Galileia. Eles residiam ali antes de saírem de Nazaré para Belém, onde lá nascera Jesus, o nosso Salvador. Eles residiam em Nazaré. E quando ele foi ordenado pelo anjo a deixar o Egito e voltar para Israel, ele não quis ir para a Judeia, ele não quis ir para Belém. Ele resolveu, orientado por Deus, com sua família, ir para Nazaré. Ali era um lugar mais distante, sem muito destaque, uma cidade de menor importância. Ali ele cuidaria do seu filho primogênito, ele cuidaria de todos os outros filhos que nasceriam, irmãos de Jesus, com mais discrição, com mais tranquilidade. Vamos ver no Evangelho de Mateus que ele foi a Jerusalém com sua família, prestar culto e sacrifício, mas residia em Nazaré por escolha dele, orientado por Deus, para fugir dos holofotes da Judeia, onde
muitas vezes os descendentes de Herodes poderiam querer fazer mal a Jesus, seu filho, ainda menino nesta ocasião. As irmãs podem se lembrar que Nazaré nunca foi uma cidade de destaque, nunca foi uma grande capital, era uma aldeia. Tanto é, fazendo aqui uma menção, lá na época que Jesus estava escolhendo os seus discípulos, quando foi anunciado a Natanael que havia o homem que seria Jesus, o Filho de Deus, Natanael fez essa frase tão conhecida: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que demonstra que Nazaré era um lugarejo, um lugar de pessoas comuns, simples, sem destaque na sociedade, sem destaque na cultura religiosa. Mas tudo isso, queridas, também fazia parte do plano de Deus, para que não houvesse antecipação dos planos da demonstração do poder de Jesus, para que tudo se cumprisse a seu tempo, para que não houvesse perigo para Jesus, no momento em que ele ainda não estivesse na hora certa para começar o seu ministério. E tudo isso foi orientado por Deus e seguido por José, seu pai terreno, e Maria, sua mãe terrena. Então, aqui nós vemos em tudo a providência do nosso Deus. Assim, nós aprendemos com essa primeira lição do Evangelho de Mateus. Jesus Cristo e a sua origem é destacada por Mateus. A origem real, de realeza, e a origem divina, através daquele nascimento milagroso. Jesus, o Cristo, é destacado no Evangelho de Mateus como descendente de Davi e como aquele que veio ao mundo de forma divina, através do milagre da concepção de uma virgem. Aprendemos também com Mateus que José e Maria são exemplos de obediência. Nós lemos em Mateus capítulo 1, verso 18, e foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E tanto Maria aceitou o desafio desta nobre missão de ser a bem-aventurada, quanto José foi obediente em tudo que Deus ordenara. Então aprendemos com José e Maria que para fazermos parte do plano de Deus, para a salvação daquele que está ao nosso lado, daquele que é o nosso irmão, o nosso vizinho, para que possamos cumprir os planos de Deus para as nossas vidas, precisamos da obediência. Nesse sentido, nós destacamos que hoje, então, aprendemos que é preciso obedecer. O próprio Jesus nos disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Que fiquemos, queridas irmãs, com essa mensagem no final da nossa primeira lição do Evangelho de Mateus. É preciso obedecer. Bom dia, minha amiga querida. Que hoje o seu dia seja especial, com muitas vitórias e que tudo dê certo, hoje e nessa semana que se inicia. Que Deus esteja com cada uma de nós. Beijo, queridas!